Graça e paz, igreja. Quem disse que ia ser fácil? Alguém falou para você que a jornada ia ser fácil? Baixa um pouquinho, gente, o meu microfone, só um pouquinho, está bem alto. Não seria fácil. Jesus não disse que vai ser fácil, nem que seria nada disso. O que ele disse foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso, pois o meu jugo é o que, igreja? Leve. Meu jugo é leve, é suave, e o meu fardo é leve. Ele prometeu leveza, mas leveza não significa facilidade, porque você vai ter que carregar alguma coisa. Esse jugo está dividido. Sabe, a imagem do jugo é quando tem dois animais e ele tem um ateio assim, sabe, de madeira, sobre o pescoço de um animal e do outro. E quando Jesus diz: tomai o meu jugo, porque ele é suave, e o meu fardo que é leve, significa que ele vai estar com você, dividindo o peso da jornada. Ele prometeu leveza. Nessa tarde, eu creio que o Senhor vai falar conosco e vai nos entregar algumas chaves que vai tornar mais leve a nossa caminhada. Você crê nisso? Amém. Então, abra sua Bíblia lá em Êxodo 15. Êxodo 15, no versículo, a partir do versículo 22 até o 28. Quem achou, diz amém. Amém. E o título desse trecho é Água Amarga em Mara. Versículo 22. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias, sem encontrar água. Quantos dias, gente? 3 dias. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés, perguntando: o que beberemos? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Você pode repetir comigo? Pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Gente, vai até o 27, eu disse 28, mas não existe 28, é 27. Amém? O povo de Israel tinha passado já por situações muito difíceis e muito estressantes, e eu acho que isso é de conhecimento, se não de todos, de quase todos. Não é? Eles tinham vivido durante muitos anos no Egito, escravizados, explorados, maltratados, até que Moisés, enviado do Senhor Deus, vai lá ao Egito para libertá-los. E quando chega lá, por causa desse envio de Deus, os israelitas dentro do Egito começam a sofrer 3 vezes mais, não é verdade? Porque o faraó acha que eles merecem sofrer muito mais. E então, nesse momento de sofrimento, nessas circunstâncias, eles são desafiados a crerem e a confiarem em Deus, mesmo assim, naquela promessa através daquele homem de 80 anos, dizendo que o grande eu sou tinha mandado que iria libertá-los dali. Eles tinham que crer e que confiar.
Assim que eles foram libertos, saindo do Egito, eles foram perseguidos pelo grande exército do Egito. Imagine a pressão, diante deles um mar fechando o caminho, atrás um grande exército. Sim, eles tinham a companhia de Deus, mas era inédita aquela situação, eles nunca tinham vivido. A pressão era enorme até que o mar se abre, eles passam, e quando eles passam e olham para trás, o que é que acontece com os egípcios? São engolidos pela água. Você já imaginou que situação? Você já se imaginou passando por toda essa pressão? Talvez não essa, mas essa que nós estamos vivendo. Não é? Do Mar Vermelho, então, o povo do Egito é conduzido por Moisés para o deserto de Sur, como nós lemos aqui. E ao chegarem lá, depois de todas essas situações conflitantes, eles se deparam com um lugar que não tem água. Você já experimentou passar um dia sem beber líquido? Quem já conseguiu passar 24 horas por causa de algum exame ou alguma circunstância difícil? Ninguém, não é? É quase que impossível para a gente ficar quase que 24 horas sem beber nenhum líquido, porque é muito difícil. Agora você imagina passar 3 dias procurando água e não ter água. Agora você imagina isso? Que não eram somente adultos que estavam ali privados de água. Quando Moisés trouxe o povo do Egito, tirou o povo do Egito, ali saíram adultos, saíram bebês de colo, saíram mulheres grávidas, saíram crianças, saíram idosos, saíram todos os animais. Imagine toda essa multidão sem beber água durante 3 dias, procurando água nesse deserto. Deus tinha tirado eles do Egito para levar para algum lugar, e no meio do caminho eles estavam no deserto, não tinha água. O que você acha? Você acha que estava todo mundo em paz? Você acha, meu irmão, que às vezes um dia, dentro de casa, com os meninos tudo gritando, quebrando, né? No meio da pandemia, sem poder sair na rua, os problemas e a casa, e tudo isso é inferno. Você não botou o pé nesse dia, no meio do povo de Israel. Porque eu imagino que deve ter sido muito difícil. Imagine o barulho, o menino gritando, não era só um não. Eram não sei quantos, centenas talvez, gritando, chorando, mulher reclamando. E se, né, o povo de Israel for que nem o filme, quando a mulher reclama, reclama mesmo, né? O brasileiro não sabe nem o que é reclamar, não é verdade? Estão com os tesouros, né, na mão, que são as mulheres brasileiras que reclamam tão pouco. Mas imagine, mulher gritando, mulher brigando, os homens também, os animais berrando, tudo querendo água também. E não tinha água. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que deve ter ido, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando isso, que devem ter ido um grupo de busca, né? Tentar encontrar algumas fontes, e eu imagino assim, que quando eles finalmente encontraram aquelas fontes, eu imagino que deve ter sido aquela cena de filme, quando as pessoas encontram um oásis no meio do deserto. Sabe, deve ter saído correndo, tudo desesperado, assim, ó, e mergulharam lá, enfiaram a cara naquela fonte, deram uma golada, e quando a água passou, água amarga. Eu nunca experimentei água amarga. Você já experimentou? Eu não tenho nem ideia do que seja água amarga, mas eu imagino que deve ser alguma coisa parecida com sal. Você imagina você morrendo de sede, dar uma golada na água salgada lá do mar. É quase que veneno na boca. Pois é, eu acho que deve ter acontecido isso. Quando você está sob circunstâncias, e todos nós conhecemos isso, porque nós, se não estamos vivendo isso agora, já passamos por isso. Situações difíceis na nossa vida, situações de pressão, situações de crise. A primeira tendência nossa é agradecer a Deus, sorrir e tratar todo mundo bem, não é não? Sim ou não? Hoje está todo mundo tímido de dizer, porque senão vai entregar, que vocês reclamam. Vamos, gente, a gente está na igreja, hein? Tem que falar. Reclama. A gente reclama, a gente se queixa, não é?
A gente briga até com Deus nesse momento. Pois é, e o povo não foi diferente. O povo entrou em crise e começou a se queixar contra Moisés. E aí a gente que sempre faz esse julgamento, né, tem dois lados. Um, você pode pensar assim, poxa, Shirley, mas depois de ter ouvido você falar desse jeito, da situação que o povo passou, eu acho até que eu estou compreendendo eles agora. Estou achando que eles não estão tão errados nessa história, não. Eu que dizia que o povo era um ingrato, o povo de Israel, agora já estou achando que eles eram mais ou menos, porque a gente se identificou, irmão. Se isso está acontecendo dentro de você, é porque existiu a identificação. Pode quebrar isso aí em nome de Jesus, porque isso não está legal, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A crise, ela tem esse poder. Ela tem o poder de mostrar o interior das pessoas. Então, não pense e não venha com a conversa de que, não, olha, eu gritei com você, eu fui brava com você, eu disse um monte de besteira para você, mas foi só porque eu estava de cabeça quente. Isso não é muito verdade, não, ó. Talvez o conteúdo do que você falou não foi verdade. Mas a intencionalidade, o que saiu de dentro de você é o seu interior. Tá bom? Porque a crise, ela mostra o que tem dentro de nós. Ela tem esse poder. A crise é como uma chave. É uma chave que abre a porta de um quarto. Mas não é qualquer quarto, não. É o quarto do coração. Aquele quarto que está fechado, sabe? Que você não abre na frente das visitas. Quem tem um quarto que de vez em quando, confessa aqui, que já deixou todo bagunçado e fechado para a visita não ver? Levanta a mão aí, minha irmã. Oxe, eu estou levantando o meu aqui. Faça comigo não. Cadê as mulheres de dona de casa aqui? Só a Hanna que está ali botando o braço lá no teto, gente. Pronto. Que é isso? Não, a gente sempre tem esse quarto. Chegou a visita, bota tudo lá, tranca a porta e não abre de jeito nenhum. Mostra a casa toda, passa pela porta como se fosse uma parede. Isso aqui é um quarto. Se importa não. Esse quarto é um comum, 4 paredes, normal, né? Então a gente sempre tem esse quarto. E a crise, ela é como uma chave que você guarda no bolsinho bem escondidinho, porque ela tem a chave daquele quarto do seu coração, que você guarda tudo que você não quer que ninguém descubra, que alguém descubra. Quando a crise vem, sabe o que é que ela faz? Ela faz você inconscientemente pegar essa chave e dizer, eu vou abrir essa porta mesmo agora. E tudo que está lá dentro, aquele material negro, sabe, da sua alma, aquele comportamento que você não deveria ter, aquelas palavras que você gostaria de esconder para sempre, elas começam a sair. Poderia só mostrar, né? Já que já abriu a porta. Mas parece cena de filme, que como você está armazenando aquilo lá durante tanto tempo, sabe? Vai amontoando lá, amontoando. E quando finalmente a crise abre a porta, não tem mais só como demonstrar, porque quando a porta abre, derrama tudo que está lá. E sai tudo que não presta. Mostra toda a escuridão da nossa alma. Mas a crise também tem uma outra capacidade, que na minha opinião eu julgo ser boa. A crise tem a capacidade de nos mostrar o quão falsos e o quão superficiais a gente tem sido. Porque ela nos mostra quanto tempo a gente foi capaz de manter toda uma bagunça escondida durante tanto tempo. Então a crise, de certa forma, ela é salutar, porque ela vai mostrar esse lixo, não só para outras pessoas. Se você for uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa de Deus, você vai ver que esse lixo vai ser demonstrado para você. E você vai poder ver o quanto que você se tornou especialista em disfarçar. Especialista, construtora de máscaras. Porque você estava durante todo esse tempo. Conhece aquela história de, eu acho até interessante. Teve uma vez no início da minha caminhada aqui na igreja,
eu comecei a ministrar louvor aqui e era muito interessante, porque a minha voz era pequena, era um pouco menor. Quando eu digo menor, assim, mais simples, mais tímida, e fica mais fina, e você fica com uma voz mais melosa. E quando eu cantava, sempre que eu cantava, vinha uma mulher entre seus 30, 35 anos, que há muito tempo participou da nossa igreja, e ela chegou para mim e dizia assim, ela sempre dizia assim: eu amo ver você ministrar, cantar, porque você fala tão doce, você parece que carrega Jesus no colo. Aí eu parei e pensei, eu disse: meu Deus, se essa mulher me ver falando no dia brabo, acabou tudo, eu não presto para ela. Porque nós não somos sempre assim, ou somos? Não. Mas ao longo do tempo a gente se torna especialista em fingir, em carregar máscaras. Então a crise é boa, porque a crise vem como uma dose de um remédio muito bom para mostrar a você e a mim o que é que a gente está escondendo nesse quarto escuro do coração. Bom, se a crise traz isso, se a crise permite você derramar essa matéria escura aí do seu coração, se a crise permite você ver que muitas vezes você está disfarçando um lixo que está no seu coração, então por que será que Deus permite que a gente viva essa crise, essas crises? Pergunta aí para o seu irmão que está do lado. Por que você acha que Deus deixa a gente viver crises como as águas de Mara? Pois é, se a gente parar para pensar, aquilo foi uma baita crise do povo de Israel, hein? Não teve lugar para respirar não, gente. Ali foi uma lapada atrás da outra ali naquele povo. Ó. Tá. E quando finalmente eles pensam, tô livre, liberto, chegam lá 3 dias sem água. Confusão. Que crise. Às vezes isso acontece conosco, está talvez acontecendo conosco. Por que será que Deus deixa a gente passar por crises como as águas de Mara? Frustração atrás de frustração, dor atrás de dor, decepção. Bom, eu não estou com presunção aqui de dizer uma única resposta, porque não tem. Existem vários livros aí, se você for nas livrarias, principalmente virtuais, que falam sobre crise. Muitos homens e mulheres de Deus, autores famosos que falam sobre crise. Existem muitas explicações do porquê que Deus deixa eu e você passar pela crise. E existem muitas explicações particulares. O motivo pela qual eu passo por uma crise é muito diferente, inclusive, do porquê que meu marido passa uma crise. Porque a crise, ela tem uma aplicação pessoal. Não é? Mas eu quero tratar com você aqui 2 razões, que eu acredito que nessa tarde vão ser 2 chaves que vão nos fazer caminhar mais leve, como Jesus prometeu. 2 razões que vão nos fazer entender melhor, caminhar mais leve e rumo ao objetivo que Jesus traçou para a nossa vida. Quem crê diz amém. Então, meu irmão, se enquanto a gente estiver falando aqui, enquanto eu estiver falando, enquanto você estiver ouvindo Deus falar no seu coração, não deixa de absorver, de anotar, de celebrar isso não, porque você veio aqui hoje e eu tenho certeza que você veio com uma expectativa, você veio com algo no seu coração, você não veio aqui para bater ponto. Tem muita gente que não teve nem coragem de sair de casa para vir para a casa do Senhor, mas você veio para ouvir a palavra dele, para lhe dar uma direção, amém? Então você vai ficar ligado naquilo que o céu está derramando nessa noite para você. Nessa tarde para você. Amém? Aleluia. Primeira razão porque Deus permite a gente passar por crises. Você vai repetir junto comigo depois que eu disser, tá bom? Deus quer que o lixo saia. Deus... Só para você não esquecer, diga para o seu irmão que está do lado. Agora diga profeticamente, Deus quer que o lixo saia. A gente sempre acha que Deus não quer que o lixo saia. A gente nem pensa desse jeito, não é? A gente só pensa em crises e reações a crises como algo muito negativo. E de fato é. Mas não de todo. Porque Deus quer que o lixo de dentro do seu coração saia.
E nós falamos isso. Não há outra forma do lixo sair se ele não se manifestar. As donas de casa que estão aqui sabem. Como a gente vai tirar o lixo se a gente nem sabe que ele está lá? Não tem como, gente. A gente não tem bola de cristal. Ali tem uma aranha. Tem uma coisa engraçada que quando eu trabalhava na cultura inglesa, minha diretora, dona da cultura inglesa, Célia Barlow, ela tem um olhar assim específico, gente, para a limpeza. E eu nunca soube disso, mas assim, ao longo do tempo eu fui sabendo. E eu tinha uma pessoa que trabalhava no nosso apoio, nos serviços gerais, o nome dela era Rosângela. Pensa numa mulher que sabe limpar. E que fazia porque amava. Então ela limpava de tudo, de cima dos tetos abaixo. E quando ela chegava na minha cultura, a Célia, ela dizia assim, meu Deus, essa cultura é uma das melhores, é a mais limpa, a mais cheirosa. E eu toda orgulhosa, né? Eu e a equipe, a gente sorrindo. Aí um dia eu disse, olha, Célia está chegando aqui. Ela fez chá comigo. Vamos, aí fizemos um mutirão, deixou tudo bonito. Sempre ficou, mas quando ela vinha, a gente caprichava mais ainda. Aí quando ela chegou, aquele cheiro de essência inigualável que tinha lá na cultura, ela entrando lá e olhando, dizendo, meu Deus, que lugar bonito. Daqui a pouco, quando ela olha para o teto, no canto, ela viu uma teia de aranha e fez assim, que interessante, tem aquela aranhazinha ali. Gente, que é isso que eu não enxerguei essa maldita? Tira, gente, essa aranha dali. Aí Rosângela olhou assim para mim, abriu o olho, baixou a cabeça e foi embora. Disse, meu Deus, essa mulher enxerga até a aranha? Pois é, mas a gente não tem esse olho sempre. Não tem essa bola de cristal para adivinhar onde tem sujeira. Precisa aparecer. E Deus quer que esse lixo saia. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não trabalha no meio do lixo. Deus não trabalha no meio do lixo. Você quer ver lá no Novo Testamento, você vai ver que a palavra diz assim, que João diz assim, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para destruir tudo que não presta. Foi para destruir todo o lixo. E o que é isso? Esse lixo que está na nossa alma, senão experiências ruins, resultado de escolhas erradas, resultado de opressões e de vivências malignas. Deus não trabalha no meio do lixo. Pelo contrário, a função de Jesus é destruir todo o lixo da minha alma e da sua. Deus quer destruir o lixo da minha alma e da sua. Agora pense aí, imagine comigo. Se você de repente recebe o convite de uma pessoa e diz assim, vou inventar um nome aqui, seu Paulo, você gostaria de preparar uma comida para a sua família, para os seus amigos? E aí ele diz, tá certo, sim, eu vou lhe apresentar aqui, olha, você vai trabalhar nessa cozinha aqui. Eu vou descrever a cozinha para você. O seu Paulo está entrando nessa cozinha, muito feliz da vida, que vai preparar a comida para a família, para os amigos. E quando ele bota o primeiro pé lá, ele olha para a pia e vê aquela pia bem imunda, cheia de gordura e coisas pretas no cantinho. Mulher sabe o que é isso, né? Junta aquelas gorduras, aquele negócio, fica aqueles pretos no canto assim, do rejunte, que para tirar só Jesus. Aí ele dá mais um passo, quando ele olha, ele vê um vulto passando assim, vu. Opa, tem algum operador aqui. Quando ele abre o armário, tem lá rato vivo e rato morto. Aí ele vai, anda mais um pouquinho e ele olha no cantinho lá e ele vê umas amiguinhas marrons de anteninha passando assim. Quem tem medo de barata aqui? Mulher que tem medo de barata aqui? Olha aí. Aí ele vê aquelas baratinhas tudo andando ali, que já habitam ali faz muito tempo. O que você acha que seu Paulo vai fazer? Seu Paulo vai preparar uma comida dentro dessa cozinha, gente? Para ele, para a família e para os amigos? Você prepararia? Sim ou não? O seu coração é onde você prepara o alimento para você, para a sua família e para os seus amigos. O seu coração é a cozinha das suas palavras. Porque quando a Bíblia fala sobre coração, ela está falando sobre... Exatamente. O seu coração é a cozinha onde você prepara o alimento para a sua família e para todos aqueles que te cercam.
caso a sua cozinha, o seu coração esteja imundo, você acha que vai sair alguma coisa limpa? Sim ou não? Não. Lembra do que Jesus falou? Jesus disse assim para os discípulos: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai pela boca. Não é? Jesus disse ainda que o que sai da nossa boca tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Então, se a cozinha da sua alma, que é o seu coração, está imundo, só vai sair, gente, coisa que não presta. Eu vou contar um segredo para você. Que não é segredo para as donas de casa e nem para muitos homens que tomam conta de casa. A higiene dentro de uma cozinha é eterna. Não para. Não para. Porque todos os dias a gente está produzindo coisas novas. Todos os dias a gente está preparando alimento. Todos os dias no seu coração vão sair palavras, vão se formar pensamentos. A higiene tem que ser contínua, eterna. Não para nunca. Nunca deve parar. Ela precisa ser diária. Porque quanto mais a luz de Jesus entrar no seu coração, mais você vai ser capaz de ver as aranhas do teto. Mais você vai ser capaz de ver a sujeira que está num cantinho. Durante um tempo na minha vida, eu fazia faxina de dia. Aí, gente, eu passava de manhã a de noite, mal-humorada, deixava o Nilmar nem sentar no sofá, coitado. Quando eu fazia a faxina, que ele ia no banheiro. Ei, vai no banheiro fazer o quê? Por favor, viu? Eu limpei o banheiro. Ele, tá tudo bem, Shirley. Eu arrumava o quarto, a sala, ele ia correr, vai pra onde? Olha, guarde ali, viu? Eu já arrumei tudo, tá vendo? Arrumei ó, por nome, por cor, botei rótulo, tudo. Era o dia inteiro. Aí eu comecei a cansar disso. Eu disse, espera aí, que eu tô ficando neurótica. Deu um jeito que quando dava uma bagunça, me dava agonia. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que arrumar essa casa. Eu começava a ficar mal-humorada antes de limpar. Então, meu mau humor não era mais só para limpeza, era antecedendo a limpeza. Eu disse, não, eu tenho que mudar isso. Sem dizer nada, né? Porque eu já levava reclamações assim, né? Todo dia que é dia de faxina, você fica desse jeito, mal-humorada, briguenta, não sei o quê. Vou mudar. Vou fazer agora faxina de noite. Quando todo mundo estiver dormindo, eu faço. Aí eu recebi a briga, porque eu vai barulho e usava água sanitária demais. Aí eu disse, sabe do que mais? Eu descobri um segredo, fazer faxina de noite é massa. Porque você o quê? Não enxerga tudo, gente. Não é não? Mulher, ó, fica ligada. Faxina de noite é top, você não enxerga tudo. Então você não gasta 8 horas limpando a casa, você gasta 2. E quando você olha assim, diz, eita, como ficou limpo. Ficou massa, em 2 horas. Nem que amanhã você encontre os cabelos no chão. Aí você vai pegando assim, bota no balde. Quanto mais luz, mais você enxerga a sujeira. Quanto mais luz de Jesus do seu coração, mais você vai ter a necessidade de se limpar. Então, se você está nessa caminhada com Jesus, nem pense que Ele vai deixar a sujeira no seu coração. Porque Ele é a própria luz e a luz não tem nada a ver com as trevas. Amém? A luz não tem nada a ver com as trevas. Deus quer que o lixo saia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque chegou a hora e chegou o tempo. E receba isso como uma palavra profética. De restaurar o altar do nosso coração. Chegou a hora e chegou o tempo de restaurar o altar do nosso coração. Nós estamos vivendo tempos difíceis demais e não é tempos particulares difíceis. São tempos mundiais. Isso é um relógio para nós. Isso é um alerta para nós. Chegou o tempo em que o mundo precisa entender, os cristãos precisam se manifestar. E como a gente vai se manifestar se o coração da gente mantém lixo guardado? Chegou a hora de você restaurar o coração, restaurar o altar do seu coração.
coração, porque só fazendo isso o Senhor vai poder lhe usar poderosamente. Deus não trabalha com lixos. Ele não trabalha no meio da sujeira, melhor dizendo. Ele trabalha com uma pessoa que veio da lama, mas ele limpa primeiro. Ele limpa. Ele vai limpando. Então não tem isso. Eu tenho só esse probleminha aqui. Eu só no meu trabalho, ninguém vê, mas eu pego umas folhas ali e levo para casa. Ninguém vê, isso é besteira. Não é besteira. Se a luz de Jesus bateu e se você está justificando, é porque você precisa se livrar disso. Não, mas é só uma mentirinha que eu conto, uma mentirinha branca, só para fulano não sofrer. Se Deus está botando essa luz e você tem que justificar, se livre disso, isso é lixo. Deus não trabalha no meio do lixo. A não ser que você queira fazer como muitos estão fazendo. Sendo cristãos emocionais, que vem aqui e fala frase de efeito, mas a vida é podre. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para brilhar a luz dele, aonde quer que a gente vá. E Jesus não trabalha no meio do lixo. Ele quer que esse lixo saia de você. Ele não quer que você colecione lixo. E como é que eu faço isso, Shirley? Simples. Uma pastora amiga nossa há muito tempo, que ela disse assim, não junte lixo. E eu dizia, eu já não junto mesmo. Eu não junto lixo não, mas esse lixo aí espiritual, como é que eu vou me livrar? Simples, confessando. Não tem que fazer penitência não, gente. Não tem que fazer um jejum de 20 dias. Não tem que deixar de comer alguma coisa, não tem que dar dinheiro para os pobres para fazer isso. Se você quiser dar dinheiro para os pobres, você dê, porque Jesus lhe mandou, mas não é por causa disso. Tem gente que vai para a igreja pensando que vai pagar alguma coisa. Você não está pagando nada. Se você quiser se livrar do lixo, você se arrepende. E se arrepender é mudar de comportamento. Nem sempre a gente consegue vencer sempre. Ainda que você se arrependa, você às vezes cai, mas você se arrepende e se levanta, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Você precisa se livrar do lixo. E o povo de Israel precisava se livrar do lixo, sim. Foi Deus que permitiu o povo de Israel passar 3 dias sem água para começar a murmurar, para começar a se queixar, para começar a comparar a vida deles de agora com o passado, onde como eles sempre estavam fazendo, no Egito eu tinha carne, no Egito eu tinha água, eu não ia morrer no meio do deserto. Sabe o que eles estavam dizendo ali naquele momento? Eles estavam dizendo, viver com os ídolos demoníacos era melhor do que com esse Deus. Porque o que me vale é o benefício material. Era isso que eles estavam dizendo. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Murmuramos, nos queixamos, julgamos que o passado que a gente vivia lá naquele pecado era melhor, porque a gente não sofria tanto. Não sofria porque você não se ligava no que estava acontecendo. Era necessário que Deus permitisse esse lixo de dentro do coração de Israel sair e se manifestar, para ser limpo. Segunda razão, porque Deus quer. Deus permite que você passe por crise, e eu também. Porque Deus permite que a gente passe pelas águas de Mara. Porque Deus quer extrair o melhor de nós e nos fazer crescer. Repita junto comigo. Deus quer extrair o melhor de nós e nos fazer crescer. Agora diga para o seu irmão o outro, viu? Do outro lado. Deus quer extrair o melhor de nós e nos fazer crescer. Você crê nisso, irmão? Amém ou não amém? A gente tem que ser povo que no meio da crise crê que Deus tem um propósito. Amém ou não amém?
Deus quer extrair o melhor de nós. Você já deve ter ouvido muito sobre a história do azeite e da oliva. Gente, para os mais novos que estão aqui, oliva é azeitona, tá? Né? Um negócio difícil, né, irmão? Chamando de azeitona de oliva, vamos logo traduzir para o brasileiro, né? Azeitona. Você deve ter ouvido falar já da história do azeite e da oliva. Como se extrai o azeite da oliva. Muita coisa se fala, tem muitas coisas falando na internet. Eu acho interessantíssimo esse processo. Sabe por quê? Você sabia que para poder se fazer o azeite com as olivas selecionadas, o primeiro passo que se faz é a limpeza. Olha que coisa maravilhosa, vê como Deus é. É a limpeza, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha no meio do lixo, não. E nem o povo da fábrica fazendo azeite. Então, a primeira coisa que se faz com as azeitonas lá, né? Com as olivas selecionadas, é a limpeza. Se precisa limpar. E depois que se começa o processo para realmente a formação do azeite, tem uma coisa muito interessante. Você sabia que o próprio azeite, ele tem maior valor do que a oliva? Você já experimentou comprar azeitona e azeite no supermercado? Claro, né? Quem é mais barato? O azeite é mais barato que a azeitona? Não, gente, a azeitona. Que absurdo, como pode? Se é dela que sai o azeite, minha gente. A lógica seria a azeitona mais cara e o que ela produz, que é amassado lá, sair mais barato. Mas é o contrário. Será que isso foi sem querer? Você acredita que isso é sem querer ou que Deus pode ter alguma lição para a gente nisso? Eu acredito que Deus tem uma lição muito grande para a gente. O que é extraído da oliva tem um maior valor do que a própria oliva. Se extraído de forma adequada e devida, esse azeite tem muito mais valor do que a oliva. As crises que a gente passa, pensando nesse comparativo, se a gente fosse uma olivinha, e passando por crises que é um processo de amassamento, de problemas, de triturar a nossa alma. As crises que Deus permite a gente passar é para nos fazer produzir algo muito mais precioso do que o nosso próprio valor. Um azeite novo, algo que vai ultrapassar aquilo que a gente se acha que tem valor em nós, é algo muito maior. Sabe por quê? Porque isso se chama legado. Aquilo que você vai produzir no meio de uma crise, você vai deixar como herança visual, emocional ou escrita para alguém. Isso é legado. Você pode formar outras pessoas, comportamento de outras pessoas. E isso se chama legado. Um legado tem mais valor no mundo do que a própria vida da pessoa. Você já viu que, às vezes, a pessoa está ali, vive, produzindo as coisas, mas só depois que morre ela recebe homenagem? Por quê, gente? Por quê? Porque o legado que ela deixou é maior do que ela mesma. Pela lógica, não deveria ser assim, mas é do jeito que é. Porém, você já percebeu que quando a gente está passando por essas crises permitidas por Deus, sabe, esses amassamentos na nossa alma, a gente não consegue pensar claramente sobre isso, sobre o que Deus está permitindo, porque Ele quer extrair algo de melhor, algo maior, algo mais valioso da gente? Não, a gente não pensa racionalmente sobre isso. Aqueles que pensam, glória a Deus. Mas a maioria não pensa. A maioria pensa, ai, está doendo. Ai, é muito ruim. Eu não estou dizendo aqui que eu não faço isso. Eu já fiz isso e faço vez por outra. Ai, está doendo muito, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Como se Deus fosse um Deus irresponsável,
que não tem juízo e que não sabe o que está fazendo. Não é assim que a gente reage? Ou não? Afinal de contas, a gente naquele momento acha que o nosso julgamento do que a gente merece passar ou viver deve ser, com certeza, melhor do que o de Deus, que está sendo tão injusto conosco. Não é assim? Pois é. Mas essa não é a verdade. Essa é a mentira que Satanás está colocando na sua cabeça. Essa é a mentira que o rei da mentira, o pai da mentira, está colocando na sua cabeça. Esse é o suspiro, como diz a história do capiroto no seu ouvido, dizendo que você tem que olhar para a sua ferida, para a sua dor, porque Deus não liga para a sua dor. Certamente ele se aproveitou de alguma experiência que você teve negativa para perder a confiança em Deus. O diabo nos faz enxergar a dor somente. Porque Deus não esconde a dor, gente. Mas Ele não nos chama para focar só na dor. Mas o diabo faz você olhar só a dor, só a ferida. Você fica com o olho meio que como viseira de cavalo, sabe como é que é? Aquela viseira que só enxerga aquilo. Não adianta, pode passar o mundo do lado, dizendo tudo para você, e você está dizendo, ai, está doendo. Ai, está doendo. Essa crise é muito ruim. Eu sei que é muito ruim, meu filho. Mas é necessário. Eu vou extrair azeite novo de você. Eu vou fazer sair de você vinho novo. E você continua ali dizendo, ai, está doendo, ai, está doendo. Sabe por que o diabo faz você só olhar para isso? Porque a nossa visão diante das dificuldades determina o rumo do nosso futuro. Eu vou dizer isso de novo para você. A nossa visão, no meio das nossas dificuldades, determina o rumo do nosso futuro. Um grande sábio teólogo chamado Wisby, ele disse que a vida nos faz aquilo que ela encontra em nós. A sua visão determina o rumo do seu futuro. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém? A sua visão sobre o que está acontecendo com você, meu irmão e minha irmã, vai determinar o seu futuro. Eu só estou vendo dor. Eu só estou vendo a dificuldade. Só vai ter isso para você ver. Você só está enxergando isso. Uma mulher quando está parindo, ela está em dor ou não está em dor, normalmente? Sim ou não? Sim. Dói ou não dói? A maioria das mulheres que tiveram parto normal sentiram dor, não é? Agora, elas estão focando só na dor? Porque se for só na dor, ela diz assim, bota uma injeção aqui, abre a minha barriga, por favor, e tira esse menino que eu não está sentindo dor nenhuma. Não é não? Ou então nem abre a perna, fecha a perna para o menino não sair. É dor? Mas ela está mirando em quê? Até a Bíblia fala sobre isso. Ela está mirando no filho. E o filho faz ela suportar a dor. A alegria do que ela está vendo no futuro faz ela ter força de dar o último empurrão e esse menino sair. O diabo está fazendo você olhar só para a dor e não para o menino que vai sair. Porque ele sabe que se você olhar, se você simplesmente parar de olhar a ferida e olhar para o céu, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu consigo, porque esse Deus está dentro de mim. O diabo quer que você, como soldado ferido, olhe só para as feridas.
O diabo não quer que você olhe para o capitão dessa batalha. Porque na hora que você olhar para o capitão dessa batalha, você vai ver as marcas na mão dele, o sangue nele, e você vai ter coragem de prosseguir, porque ele está na sua frente. E ele foi com marca e tudo, e venceu para sempre. E você consegue ver agora a grandiosa obra que Deus quer fazer através de você? Você consegue enxergar a grandiosa obra que Deus tem para fazer através de você? Ah, Shirley, você está dizendo isso porque você não passou. Não me venha falar de sofrimentos, meus irmãos. Porque todos nós temos sofrimentos. Sofrimentos intensos que era capaz de morte. Você entende isso? Mas não morremos. E se estamos vivos, é porque tem um propósito para nós. E enquanto vivermos, vamos perseguir esse propósito da forma que nós estivermos. Feridos, sangrando, com dor, seja lá do jeito que for, porque ele conseguiu, e ele não conseguiu no poder espiritual só não, ele veio como homem, e como homem ele sofreu. Deus tem uma grandiosa obra para fazer na sua vida através da crise. Paulo nos incentiva a isso, ele diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm em Deus, pois ela será ricamente recompensada. Ricamente recompensada, não é pobremente recompensada não, é ricamente, não tem nada a ver com dinheiro não, se você está pensando. Tem a ver com algo muito maior, tem a ver com a vida abundante de Jesus. Quando finalmente, meu irmão, você entende, minha irmã, que Deus está usando essa crise que você está enfrentando para tirar um tesouro de dentro de você e deixar esse tesouro como um legado para gerações. Ah, Shirley, Deus não está me usando para grandes multidões. Que tolo a gente é às vezes, não é? Porque, se eu não me engano, a história de Billy Graham não começou, porque ele estava no meio das multidões não, minha gente. Se eu não me engano, eu devo estar errado ou devo estar certo, eu não sei, meu marido vai aqui corrigir. Se não foi ele, foi outro evangelista. Mas a história de muitos grandes homens de Deus começaram porque um falou para ele, um deixou um legado, um imprimiu a marca de Cristo nessa pessoa, uma só pessoa. E se ele falou para uma só pessoa, foi suficiente. Legado não tem a ver com multidões. Legado tem a ver com o que Deus quer fazer com a sua vida, para imprimir na vida de outro, seja outros ou outro, somente um. Deus quer extrair um tesouro de dentro de você. Deus quer mudar a sua visão, porque mudando a sua visão, muda o seu futuro, muda o rumo do seu futuro. É como um paciente que entende que tem que tomar um remédio muito ruim, mas ele sabe que esse remédio vai curar. Você quer tomar esse remédio? Amém? Quer ou não quer, irmão? Esse remédio pode curar. Esse remédio pode mudar a estrutura da sua vida. Deus quer te fazer mudar. Se você está aqui hoje de noite, você está escutando essa pregação, e você vai ainda escutar, Deus quer te fazer mudar. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você ver as coisas de forma diferente. Se a tua visão era baseada no passado, sabe? No teu passado, nas tuas experiências. Tem gente que vive assim, né? Porque eu já vivi tanta coisa. Ai, porque eu conheço tantas coisas, eu tenho muita experiência. Sua experiência sem Deus não vale de nada.
Porque Deus não quer pegar o seu passado sem Ele e usar como base para o seu futuro, meu irmão. O seu passado foi levado para o mar do esquecimento. Ele quer fazer coisas novas, como diz em Isaías: eis que ponho caminhos, eis que ponho riachos em terras secas. Caminhos novos. Então, se a tua visão era baseada no passado e nas tuas experiências do passado, onde Deus era limitado, sabe? As tuas dores e concepções. Porque a minha mãe passou por isso. Não estou aqui desprezando. Mas entenda, isso não pode ser parâmetro. O seu passado, as dores da sua família no passado, sabe? As correntes que a sua família carregou no passado, não podem ser parâmetro para o nosso futuro. Deus não está limitado a isso. Deus hoje quer dizer isso a você. Ele não está limitado a isso. Sim, doeu, sim, foi ruim, sim, você ouviu, mas tem que acabar aqui nessa geração. O que eu tenho que viver daqui para frente é o que Deus está colocando para mim. E Deus quer ver a sua visão mudada. Deus quer você, porque Ele sabe o que Ele quer fazer através de você. Não, você realmente não é capaz, mas Deus é. E Ele precisa só que você mude a sua visão, para que você comece a produzir óleo novo, vinho novo, azeite novo. Se a pauta da sua vida, se você pauta a sua vida no seu futuro, gente, somente naquilo que você vê, você está dando o governo da sua vida à sua carne. Ou não? Ou não? Sim ou não? Se eu estou dizendo que o meu futuro depende do que eu vejo com os meus olhos, eu estou dando à minha carne o trono de governo da minha vida. Jesus não disse isso. Sabe o que é que Ele diz? Ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Então não são os seus olhos que vão pautar o futuro, meu irmão. É a palavra de Deus. É o que Ele diz. Mas eu estou vendo coisas ruins. Eu sei, eu também vejo. Eu não estou cega. Nós estamos vendo sim coisas ruins. Mas a gente é preciso olhar por cima da ferida, da dor, do problema e dizer: Deus tem um propósito. E eu vou seguir aqui. Eu quero que Deus produza. Eu quero que Deus arranque de mim esse azeite novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Se seus olhos querem te mostrar que você não pode, Deus diz que você tudo pode suportar nele. Se sua mente diz a você que está doendo, que não há saída, Deus diz que todo sofrimento é por enquanto e tem um propósito. Deus diz que Ele é o Deus que põe termo à guerra e Ele não mente. Sua mente te diz que você não é ninguém, por isso Deus não se importa. Deus diz a você que Ele escolhe as coisas que não são para envergonhar aquelas que pensam que são. Se sua mente diz a você que ninguém pode te ajudar, Deus diz ainda que a sua mãe se esqueça de você. Eu não me esquecerei. Deus não se esqueceu e nem se esquecerá. Essa crise não saiu do controle das mãos de Deus. É ruim, é ruim. É difícil. É difícil. Mas os seus olhos não podem estar onde Satanás está direcionando eles para estar. Eles têm que estar em Deus. Sabe, depois dessa crise das águas de Mara, Deus enviou Moisés e mostrou a ele um pedaço de madeira. Eu fui pesquisar sobre isso e não existe nada falando sobre isso, uma madeira que possa purificar a água. Não tem nenhuma pesquisa mostrando isso. Então eu cheguei a duas conclusões. Uma que não foi minha, mas eu amei.
E a outra que foi minha. Que eu também gostei, porque eu entendi que foi Deus falando comigo. Deus não precisa de nada racional para acabar com a crise. Às vezes a gente pensa que Deus precisa de algo racional para acabar com a crise. E a gente pensa que dentro da nossa racionalidade, Deus vai respeitar esses limites. Afinal de contas, se eu estou doente, Deus vai me dar um remédio. Afinal, pode ser. Deus usa. Mas não necessariamente. Deus pode usar o que Ele quiser para curar. Pode usar como Jesus fez, um cuspe, um barro. Pode usar uma palavra. Pode usar uma noite bem dormida. Pode usar um momento em que você está falando com Ele. Pode usar uma música, pode usar um abraço. Pode usar a oração. Pode usar um telefonema falando com você e liberando palavras de Deus. Pode usar o que Ele quiser, até um pedaço de madeira. Mas sabe, alguns teólogos, forçando um pouquinho o texto, acreditam que esse pedaço de madeira poderia prefigurar a cruz. O que para mim, apesar de forçar um pouquinho aqui, não parece de todo errado. Sabe por quê? Porque foi a cruz que solucionou a crise da nossa alma e do nosso espírito. Foi a cruz que nos restaurou. Foi a cruz que nos salvou. E é a cruz que continua todos os dias a nos salvar. A nos resgatar de nós mesmos. No meio de uma crise, Jesus tem muito a fazer. E é nesse momento que Deus se manifesta para falar conosco. É nesse momento que Deus manifesta a graça dele e a misericórdia, porque foi aqui que pela primeira vez, Deus manifestou verbalmente uma aliança com Israel. Ele disse, se me ouvirem com atenção, e fizerem o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus mandamentos e cumprindo todos os decretos, não o fareis sofrer nenhuma das doenças que enviei para o Egito. No meio da sua crise, Deus fala com você. E sabe, aquele período que a gente tinha narrado aqui e aprendido, sofrimento atrás de sofrimento, dores atrás de dores, frustração e 3 dias sem água e todo o lixo do coração saindo, Deus se manifestou curando as águas, fazendo uma aliança e depois dando 12 fontes de água perfeita para Israel, naquele mesmo lugar onde eles estavam. 12 fontes e palmeiras para Israel se abrigar nas sombras. Deus é esse Deus que usa as crises para te fazer crescer, para tirar o lixo de dentro de você e para extrair o melhor de dentro do teu coração. Sabe essa música que a gente cantou no início? É exatamente isso. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, creia. Eu sei que não estou só, que o que dizes sobre mim não pode se frustrar nunca. Venha em meu favor e ponha em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
prevalecer. O Deus do impossível nunca. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O grande Deus do impossível. Jeová Jireh, Jeová Rafá, El Shammah, El Elyon, El Shaddai. Esses são os nomes do nosso Deus. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E nós vamos orar. E nós vamos fazer um momento profético nesse lugar. Você vai pegar a sua crise, aquilo que você está passando, e você vai entregar nas mãos do Senhor nessa hora. Você vai imaginar Jesus recebendo, se colocando perto de você e você entregando nas mãos dele, dizendo: eu sei que todo sofrimento é por enquanto e tem um propósito. Eu confio no Senhor. Você vai dizer para Jesus: todo sofrimento, eu sei, é por enquanto, tem um propósito e eu confio no Senhor. Declare comigo: todo sofrimento é por enquanto, tem um propósito e eu confio no Senhor. Diga mais alto, igreja: todo sofrimento é por enquanto, tem um propósito e eu confio no Senhor. Todo sofrimento, Senhor, é por enquanto, tem um propósito e eu confio em Ti, Jesus. As crises são grandes, mas não são maiores do que o Senhor. E eu declaro nessa tarde, como igreja, nós ligamos da terra e ligamos do céu, Senhor, a nossa confiança em Ti. Declaramos: o Senhor é maior do que as nossas crises. Os nossos olhos vão olhar para o alto. Hoje a nossa história muda. Hoje a nossa história muda. Nós iremos andar com os nossos olhos no Senhor. Sim, vai doer, mas nós vamos aguentar, porque Deus diz que em Ti, Senhor, no Senhor nós podemos todas as coisas. Todas as coisas nós podemos suportar. O Teu Espírito é o Espírito que fortalece. O Teu Espírito é o Espírito que traz a palavra de refrigério. Hoje, olhos foram abertos, Senhor. Sabe, essa palavra que o Senhor colocou para nós nessa tarde é preciosa demais. Nos ajuda a viver, Senhor, essa palavra. Espírito Santo, cala as vozes que estão ao nosso redor, nos dizendo para olhar só para as dores e para as feridas. Nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor. Para o Senhor. Vem curando, vem restaurando, vem fortalecendo nessa tarde. Vem limpando o nosso interior. Vem nos fazendo verter um óleo novo, um vinho novo, um azeite novo, deixando um legado para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Um legado que tem um valor maior do que a nossa própria vida. Porque carrega a Tua marca, Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está nesse lugar e os anjos do Senhor também estão efetuando o trabalho. Enquanto você ora e adora, deixe Deus falar com você. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Declare isso com toda a sua força, sua fé. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Se você ainda não tem esse Deus como Pai, não se engane. Nem todos são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que todos aqueles que aceitam Jesus como o único caminho, verdade e vida, como o único capaz de lhe levar a Deus e salvar você, esses recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas. Filhos são para aqueles que permitem Jesus entrar no coração, salvar, redimir e levar a Deus. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra fórmula, somente essa. E se você com o seu coração crer e declarar com sua boca: eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é o meu Salvador e me leva diante de Deus, você é salvo. Você não precisa fazer penitência alguma, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer nada disso. Tudo o que você precisa é crer e confiar. Se nessa tarde você sente esse desejo, faça essa oração no seu coração: Jesus, eu te quero como meu Salvador. Eu quero Deus como meu Pai. Eu preciso desse caminho, dessa verdade, dessa vida. E eu entrego o meu coração a Ti nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém.